eu vou falar sobre os princípios da radiação eletromagnética e, para começar, o que é a radiação eletromagnética? Bom, a radiação eletromagnética é um termo usado para descrever um fluxo de partículas que absorvem energia e que viaja para fora de um sistema eletromagnético. A energia nesses fluxos ela pode variar amplamente no poder e na medida pelo espectro eletromagnético. Então, esse tipo de radiação ele pode ser benéfico, ele pode ser inofensivo ou extremamente perigoso para os seres vivos, né? Dependendo da fonte, do nível de radiação e duração da exposição. Existem fontes naturais e fontes artificiais na radiação eletromagnética. O Sol, por exemplo, ele é uma fonte intensa de radiação, né? Que pode ter pontos positivos e pontos negativos sobre os seres vivos. Isso porque o Sol ele produz eletromagnéticos visíveis e invisíveis, né? Como, por exemplo, os raios ultravioletas, que são invisíveis e causam queimaduras na pele, câncer de pele, dependendo, né, se houver uma sobreposição. Então, como que é gerada a radiação eletromagnética? Bom, ela é criada quando uma partícula atômica, como um elétron, é acelerado por um campo elétrico, né, fazendo com que ele se mova. Então, essa movimentação, ela produz campos elétricos e magnéticos oscilantes, né, que se deslocam em ângulos retos um ao outro em um feixe de luz chamado fóton. Eu vou falar agora um pouco sobre condução, convecção e radiação, que são as três diferentes formas de propagação de calor, tá? O ponto em comum entre esses três processos é que eles devem haver uma diferença de temperatura entre diferentes corpos ou em diferentes pontos do mesmo corpo. Bom, a condução ela ocorre pelo contato direto entre as moléculas, que ao colidirem, elas transferem energia cinética para as moléculas vizinhas, né? E nesse tipo de transferência de calor, não há transporte de matéria. Então, um exemplo que eu trouxe, né, para falar mais como funciona, para explicar melhor como que funciona a condução, é o uso de uma barra metálica, né, que ao aproximar uma das extremidades da barra de uma fonte de calor, as moléculas elas recebem energia e passam a vibrar com mais intensidade. Então, essa movimentação é transmitida para as moléculas de sua vizinhança, como é dito, e elas passam a vibrar e continuam transferindo energia até alcançar a outra extremidade da barra. Na convecção, né, ela ocorre exclusivamente entre fluidos, e assim como na condução térmica, ela ocorre em meios materiais. Então, um exemplo que eu também trouxe, né, é quando a gente aquece uma panela no fogão, né, uma panela com água, e esse processo ele cria correntes de convecção, onde a água que está mais próxima do fogo, ela torna-se menos densa e sobe, né? Ou seja, ela ferve. E enquanto a que está fria, ela torna-se mais densa e desce. Bom, a radiação, né, ela é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas, né? Então, logo, esse processo de transferência de calor pode acontecer no vácuo, né? Os exemplos de radiação, eles são muito conhecidos, então é o alfa, o beta, o gama, raio-x, luz visível, ondas de raio, infravermelho, micro-ondas, entre outros. Pois bem, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o modelo ondulatório da energia eletromagnética,
que no caso seria formado por dois campos, um elétrico e o outro magnético, que oscilariam entre si de forma perpendicular e na direção de propagação da radiação. Essas ondas podem ser transversais e tridimensionais, que se propagam à velocidade da luz, e especificamente transportando energia. Além disso, elas podem aparecer na forma de ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioletas, raios-x e raios gama, disposto em ordem crescente de frequência e energia. As ondas eletromagnéticas são geradas com base na interação entre a mudança de campos elétricos ou magnéticos. Eles viajam no vácuo na mesma velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Ao contrário das ondas mecânicas, como no caso o som. As ondas eletromagnéticas podem propagar-se tanto em meio materiais quanto no vácuo, por tratarem-se de fenômenos ondulatórios. Elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento e polarização. Assim como a gente pode observar na imagem ao lado. Agora, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o modelo de partícula, radiação das estruturas atômicas. Como Sir Isaac Newton afirmou que a luz era um feixe de partículas, ou corpúsculos, deslocando-se em linhas retas. Ele também sabia que a luz tinha características ondulatórias, com base em seus trabalhos com placas de vidro, né? Depois, Albert Einstein, descobriu que a luz interage com elétrons. Logo concluiu que quando a luz interage com a matéria, ela comporta-se como se fosse composta de muitos corpos individuais, chamados de fótons, os quais portam propriedades parecidas com as de partículas, como a energia e o momento. Hoje, a maioria dos físicos responderiam à pergunta o que é a luz, dizendo que a luz é um tipo de partícula, é um tipo particular de matéria. Bem, dando continuidade, nós podemos ver nitidamente na imagem como calcular o comprimento de uma onda. O comprimento de uma onda geralmente é representado pela letra grega lambda, esse formato aí que está presente, a velocidade pela letra V e a frequência pela letra F. Aí fica bastante evidente como se calcular, que fica lambda igual a velocidade dividido pela frequência. No caso, lambda seria o comprimento da onda. E dando continuidade, vemos como calcular a frequência de uma onda, que irá dividir a velocidade da onda V pelo comprimento de onda convertida em metros, lambda, para encontrar a frequência F. Bem, agora vamos falar um pouco sobre interações energia-matéria na atmosfera. Primeiramente, uma vez que a radiação eletromagnética é gerada, ela é propagada através da atmosfera da Terra, quase a velocidade da luz no vácuo. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a refração, que no caso a refração ocorre porque os meios são diferentes em densidade e a velocidade da REM, a radiação eletromagnética, é diferente em cada um deles. A quantidade de refração é uma função do ângulo feito com a vertical da distância envolvida na atmosfera. Quanto maior a distância, maior a mudança na densidade e da densidade do ar envolvido. O ar geralmente é mais denso, próximo ao nível do mar. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o espelhamento. O espalhamento, O espalhamento difere da refração no sentido de que a direção associada ao espalhamento é imprevisível. Quanto à direção da refração, para resumir a definição, é previsível. Essencialmente, há 3 tipos de espalhamento. O primeiro que vamos começar a falar é sobre o Rayleigh. É produzido pelas partículas constituintes. É produzido pelas partículas constituintes da atmosfera, cujo diâmetro são menores que o lambda da radiação, no caso do comprimento da onda. O espalhamento Rayleigh é responsável pelo céu azul, comprimento de ondas menores, violeta e azul,
são mais espalhadas que comprimentos de ondas longos, laranja e vermelho. Esse espalhamento é responsável pela cor vermelha durante o pôr do sol, no caso, o maior caminho óptico. Bem, continuando, vamos falar um pouco sobre o espalhamento Mie. Ocorre quando o diâmetro das partículas presentes na atmosfera for igual ao lambda da radiação. Acontece quando as partículas presentes na atmosfera são essencialmente esféricas, com diâmetros aproximadamente iguais ao comprimento de onda. Para a luz do visível, vapor de água e outras partículas de poucas a muitas micrômetros de diâmetro são os maiores espalhadores. Bem, agora vamos para o último, no caso seria o espalhamento não seletivo, que ocorre quando o diâmetro das partículas for muito maior que os comprimentos de onda. Neste caso, a REM, de diferentes comprimentos de onda será espalhado com igual intensidade. Assim, gotículas de água, as quais formam nevoeiro e nuvens, espalham todos os comprimentos de onda da luz visível, igualmente, causando a cor branca das nuvens. Este espalhamento pode reduzir drasticamente o conteúdo de informação nos dados de sensoriamento remoto, com perdas de contraste, tornando difícil a diferenciação entre objetos. Bem, logo depois dessa introdução, vamos falar agora os tipos de sensores, que no caso temos os não imagiadores, que caracterizam por não fornecer uma imagem do terreno. As informações podem estar contidas em gráficos, tabelas, etc. Exemplos temos o espectroradiômetros, que contém informações espectrais, dentre outros. Agora falando um pouco sobre os tipos de sensores imagiadores, eles permitem que sejam geradas imagens bidimensionais e, em alguns casos, tridimensionais da superfície imagiada. Por exemplo, as câmeras fotográficas, Temos esse grande exemplo contido, e também temos os sensores dos sistemas orbitais. Bem, agora falando sobre os tipos de sensores passivos e ativos, temos a imagem que destaca nitidamente o processo. No passivo, que não possui uma fonte própria de radiação, exemplo radiômetros, dentre outros. Já nos ativos, possui uma fonte própria de radiação, exemplo radar. Os tipos de sensores fotográficos e não fotográficos, podemos se destacar primeiro os fotográficos, que são sistemas de sensores que utilizam como fonte de registro um filme fotográfico, por exemplo, câmeras fotográficas, podemos concluir. Já os não fotográficos possuem sistemas que não usam como fonte de registro um filme. Exemplo de sensores que tem, por exemplo, o Landsat. Agora falando um pouco sobre absorção. A absorção é o processo pelo qual a energia radiante é absorvida e convertida em outras formas de energia. A absorção da energia radiante incidente ocorre na atmosfera ou no terreno. Uma banda de absorção é um intervalo de comprimento de onda ou frequência no espectro eletromagnético, no qual a energia radiante é absorvida por substâncias como a água, o H2O, o dióxido de carbono, o oxigênio, o ozônio e óxido nitroso. O efeito cumulativo da absorção por vários constituintes podem causar bloqueio em certas regiões do espectro. A absorção ocorre quando a energia incidente da mesma frequência que a frequência ressonante de um átomo ou molécula é absorvida, produzindo um estado excitado. A absorção, se ao invés de reenviar um fóton do mesmo comprimento de onda, a energia for transformada em calor e for subsequentemente reirradiada no comprimento de onda maior, ocorre a absorção. Quando se trata de um meio como ar, a absorção e o espalhamento são frequentemente combinados num coeficiente de extinção, no caso a atenuação.
A transmissão é inversamente relacionada ao coeficiente de extinção e à espessura da camada. Certos comprimentos de onda de radiação são mais afetados pela absorção do que espalhamento. Isso é particularmente verdade para o infravermelho e para os comprimentos de ondas menores do que a luz visível. Bem, agora chegando parte assim próxima à reflectância, que diz que é o processo, né, pelo qual a radiação resvala no objeto, como o topo de uma nuvem, um copo de água ou um solo exposto a vários tipos de superfícies refletoras. Temos, por exemplo, a reflexão especular, que ocorre quando a superfície a partir da qual a radiação é refletida e essencialmente lisa. Várias feições como corpos d'água atuam como refletores especulares, quase perfeitos. Se houver pouca ondulação na superfície, a energia incidente deixará a superfície do corpo d'água no ângulo igual e oposto ao da energia incidente. Agora, outro tipo de reflexão é a reflexão difusa, que ocorre se a superfície tem uma altura superficial grande, rugosa no caso, relativa ao tamanho do comprimento de onda de energia incidente. Os raios refletidos vão em muitas direções, dependendo da orientação das superfícies refletoras menores. Temos como, por exemplo, o papel branco, né? O pó branco e outros materiais refletem a luz. Visível desta maneira difusa. Se a superfície for muito rugosa, então pode ocorrer um espalhamento imprevisível. Essas grandezas radiométricas são úteis na produção de afirmações gerais sobre as características de reflectância das feições do terreno.